pessoal, eu sou a Ana Carolina e vamos estudar hoje a lição 2 do terceiro trimestre da Escola Sabatina Jovem, o alvo do discipulado. Você já se pegou fazendo ou dizendo algo exatamente igual ao seu pai ou sua mãe? Talvez imitando a voz ou um gesto, um ditado ou alguma expressão facial. Geralmente as crianças dizem que nunca serão como seus pais, mas algumas semelhanças se tornam inevitáveis. Depois que crescemos e nos damos conta disso, talvez nossa reação natural seja rir desses episódios ou ficar envergonhado. É interessante notar que o comportamento humano imita aquilo que é observado, e isso não se restringe aos pais e familiares. Aqueles que são obcecados por celebridades e outros ícones culturais muitas vezes se veem agindo, dizendo e fazendo coisas iguais a essas pessoas. De fato, não imitamos somente pessoas, mas inconscientemente somos influenciados por tudo o que gira ao nosso redor. Moda, tendências, linguagem, mídia, música, arte e a lista continua. E na vida cristã, será que existem gestos, palavras, ações e características que devemos imitar? Nessa lição, veremos que para se tornar um discípulo de Cristo não é suficiente fazer as coisas de maneira diferente, mas é preciso uma mudança de identidade. Quando nos relacionamos com Jesus como seus discípulos, o comportamento, os valores, o caráter começam a mudar a partir da simples ação de contemplá-lo. Algumas pessoas ficam um pouco receosas quando ouvem expressões como discipulado, evangelismo, trabalho missionário. Claro que devemos ser cautelosos se estivermos preocupados apenas com o crescimento numérico, metas administrativas e treinamentos estratégicos. No entanto, foi Jesus mesmo quem implantou o método do discipulado. E qual era seu alvo? Em Lucas capítulo 6, versículo 40, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. O alvo do discipulado é ser semelhante a Cristo em caráter e comportamento. Jesus ensinou como essa mudança deve acontecer. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos se tiverem amor uns aos outros. Está em João capítulo 13, versículo 35. Jesus queria que seus discípulos fossem reconhecidos por uma característica especial, o amor. Não em sua forma abstrata na teoria, mas na prática real do amor. O texto bíblico indica um amor altruísta pelas pessoas. Esse é um dos maiores argumentos de que Cristo vive em seus discípulos. Não é natural assumir saldos negativos em favor de outra pessoa sem perceber nenhum benefício em troca, mas é exatamente isso que o amor faz. Pense, por exemplo, nos pais que não têm nada do que se beneficiar de seus cuidados para com o bebê. Indefeso, eles são privados de sono, tempo para eles, dinheiro, sossego e muitas outras coisas. No entanto, por causa do amor, os pais assumem todos esses saldos negativos em favor do bebê. O exemplo de Jesus no contexto do discipulado pode nos transformar em alguém que realmente ama os outros de maneira altruísta, sem esperar nada em troca. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está em Mateus 16, 24. De maneira semelhante ao primeiro ponto, o cristão deve não apenas assumir um saldo negativo em favor de outra pessoa, mas também negar a si mesmo. Essa não é alguma forma de masoquismo espiritual, pelo contrário, é simplesmente o que significa ser nobre, altruísta e abnegado. Novamente, o que levaria alguém a abrir mão de um saldo positivo para si? Nada, mas o exemplo de Jesus no discipulado pode nos transformar em abnegados. Jesus lhes disse: venha comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Lá em Marcos 1,17. Além de amar os outros e negar a si mesmo, Cristo também transformou seus discípulos em pescadores de gente. Geralmente confiamos em programas, estratégias e métodos para evangelizar. E tudo isso tem seu lugar. Mas Cristo não está dando uma ordem, e sim prometendo que, se o seguirmos, Ele realizará essa transformação em nós por intermédio do seu Espírito. O que faz com que alguém assuma a árdua tarefa de levar outras pessoas a Deus? Nada, mas o exemplo de Cristo no discipulado pode nos transformar em missionários. Embora os cristãos devam ser amorosos, abnegados e conquistadores de almas, os verdadeiros discípulos são amorosos, abnegados e conquistadores de alma.
O relacionamento deles com Cristo se transforma radicalmente, levando-os a ser simplesmente como Jesus. Existem várias ideias sobre o que é discipulado. Para alguns, seguir a Jesus significa somente ser uma pessoa legal, que sorri e é gentil. Para outros, seguir Jesus significa literalmente vender tudo o que tem e se tornar um hippie espiritual. E ainda há aqueles que incluem ativismo social, crescimento acadêmico e etc. As Escrituras pintam um quadro em que seguir a Jesus inclui vários elementos. Filipenses 3 apresenta alguns dos mais importantes elementos do discipulado. Primeiramente, Paulo enfatizou o crescimento espiritual. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo. Crescer em caráter semelhante ao de Cristo é um processo contínuo, em que o discípulo amadurece em sua compreensão do amor de Deus. Segundo, o discípulo implica esquecer-me das coisas que ficaram para trás. Renúncia a comportamentos, valores, identidades e relacionamentos passados. Terceiro, avançando para as coisas que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aceitar e seguir Cristo deve ser nosso slogan e lema contínuos, nossa declaração de missão e alvo ao longo da vida como discípulos. Por fim, Paulo disse: sigam unidos o meu exemplo e observemos que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Discipulado implica conquistar outros para Cristo e envolvê-los no processo de discipulado. Em suma, discípulos estão constantemente crescendo, amando, negando a si mesmo e conquistando pessoas para Cristo. Discipulado não é meramente uma questão de foro íntimo entre uma pessoa e seu Deus. Ele se torna contagiante quando discípulos ajudam novos discípulos a crescer, negar a si mesmo, aceitar e seguir Jesus, repetindo o seu chamado a outros discípulos. Embora a vida semelhante à de Cristo comece com hábitos de comunhão com Deus, dependência da palavra, testemunho da verdade e ministério de amor, ela também inclui relacionamentos, família, mordomia, saúde, modéstia e assim por diante. O discipulado busca integrar todos os aspectos de nossa vida. Essa é a abrangência do discipulado: viver como Cristo em todas as circunstâncias. A batalha clássica na igreja é entre o compromisso interno e o externo. Alguns argumentam que não têm condições de se comprometerem com a missão externa, que é o evangelismo, até que cumpram a missão interna, que é a edificação espiritual da igreja. Outros criticam que muitas igrejas somente mantêm o foco em si mesmas e não exercem praticamente nenhuma influência na comunidade ao seu redor. E você, já ouviu alguma dessas discussões em sua igreja? Aqueles que enfatizam a missão externa se concentram na comunidade. Costumam usar expressões como evangelismo, conquista de alma, serviço voluntário, atendimento aos necessitados e crescimento de igreja. Os que enfatizam a missão interna destacam a edificação na fé, o ensino, a espiritualidade e a santificação como prioridades. A realidade é que ambos são necessários e alimentam um ao outro. É semelhante às pernas. Uma delas nos impulsiona para frente, para que a outra consiga movimentar todo o corpo. E trabalhando em conjunto, elas são inseparáveis. Quanto mais alguém se esforça para explicar a palavra de Deus a outros com amor pelas pessoas, mais clara ela se tornará para ele mesmo. Quanto mais usarmos nosso conhecimento e exercitarmos nossas habilidades, maior conhecimento e capacidade teremos. O cuidado com os membros não pode ser desenvolvido sem treinar e equipar uns aos outros para se envolverem na conquista de pessoas para Cristo. Essa tarefa não pode ser realizada se não amarmos e cuidarmos uns dos outros. Por outro lado, amar e cuidar não podem acontecer se não seguirmos Cristo como nosso Senhor e Mestre. Não existe edificação da igreja sem evangelismo, nem evangelismo sem edificação da igreja. O discipulado é um processo contínuo que começa antes do batismo, prossegue após o batismo e leva o discípulo a se tornar mais parecido com Jesus. Pessoas humildes, simples de coração, confiantes, podem realizar uma obra que produzirá alegria no céu entre os anjos de Deus. Sua obra no lar, na vizinhança e na igreja será em seus resultados vasta como a eternidade.
Os que estão se empenhando mais ativamente em realizar com fidelidade e comprometimento sua obra de ganhar pessoas para Jesus Cristo são os mais desenvolvidos em espiritualidade e devoção. Seu próprio trabalho ativo proporcionou os meios à sua espiritualidade. Que possamos, como Jesus, fortalecer nossa espiritualidade e não deixar de cumprir a missão. Isso sim é ser um discípulo de Jesus.